Graça e paz. Novamente uma alegria estar na casa do nosso Deus. Essa manhã, nosso primeiro culto, do ano de 2021. Que seja um ano como Deus tem feito até agora, um ano cheio de bênçãos para a nossa vida, a proteção que Ele tem nos dado dia a dia, e que possamos ser mais fiéis a Ele, porque às vezes nós somos ingratos por tudo que Deus tem feito. Uma coisa mínima, nós às vezes estamos reclamando que Deus nos atende, porque acontece isso, mas nós não vemos as tantas bênçãos que Ele tem derramado, Nós vamos fazer a leitura agora do Salmo de número 92. Salmo de número 92. Nos coloquemos de pé para fazer a leitura desse salmo. Esse salmo eu vou pedir a Carla que esteja fazendo essa leitura para nós. E depois oraremos também. Hino de gratidão a Deus. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos! O inepto não compreende, e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva, e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derrama sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Vou pedir a nossa irmã Fátima que esteja orando, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui na casa do nosso Deus. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, porque estamos mais uma vez, ó Deus, no primeiro domingo do ano de 2021, ó Deus, aqui na casa do Senhor, ó Pai, para prestar mais esse culto ao Senhor, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por todas as bênçãos recebidas do Senhor durante esse ano que passou, em todas as dificuldades, ó Deus, por causa da pandemia, mas o Senhor cuidou de nós, ó Deus, nos livrou, ó Deus. Nós estamos aqui, ó Deus, para enfrentar mais esse ano, ó Deus. Nós não sabemos o que vem por aí, mas o Senhor sabe, ó Deus. E eu peço, Senhor, que continua nos abençoando, ó Deus, nos livrando de todo o mal, ó Deus. E o Senhor abençoa, ó Deus, o culto, ó Deus, que vai acontecer agora, Senhor Jesus. O pastor que vai trazer a palavra, que o Senhor coloque em nossos corações, que nós possamos, ó Deus, praticar, ó Deus. Esta é a minha oração e eu oro agradecida no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, nós estaremos entoando agora o hino número 163. 163.
Mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, que seja sempre assim. Teus são os meus poderes, minha vida, em tudo eterno, Pai, dispõe de mim. Meus dias sejam curtos ou compridos, passados em tristezas ou prazer, em sombra ou luz, de acordo com teu plano. É tudo bom se vem do teu querer. As mãos dirigem meu destino. Tuas mãos Dirigem meu destino, por mim cravadas na sangrenta cruz. Por meus pecados foram traspassadas, bem posso nelas descansar, Jesus. Nos céus erguida, sempre intercedendo, as santas mãos não pedirão em vão. Ao seu cuidado, em plena confiança, entrego a minha eterna salvação. As tuas mãos dirigem meu destino, acasos para mim não haverá. O grande Pai vigia o meu caminho, e sem motivo não me afligirá. Encontra em seu poder constante apoio, forte é seu braço, insônio seu amor. Por fim entrando na cidade eterna, eu louvarei meu guia e Salvador. A seguir nós cantaremos o 164, o nome precioso, santo nome incomparável tem Jesus, o amado teu. Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus nos céus. Santo nome incomparável tem Jesus, amado teu. Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus nos céus. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Esse nome dá conforto, hoje e sempre onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Esse nome leva sempre
nosso presbítero José que esteja orando neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esse privilégio de poder estar aqui neste domingo, nesta manhã, ensolaradas. Te agradeço, meu Pai, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Pai querido, nesse momento quero pedir ao Senhor que nos abençoe cada irmão que está aqui presente. Que abençoe o pastor Amarildo, que está sempre à frente desse trabalho, Pai. Que tem nos ajudando, tem nos abençoando, Senhor. Eu peço a Ti que o Senhor fique conosco, abençoa esse culto, aceita a nossa adoração, o nosso louvor. Essa é a minha oração que oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós ainda estaremos entoando o hino de número 165, fala do cuidado de Deus para conosco. 165. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti na tua dor. Com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, com tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera além, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Nós teremos agora a oportunidade de entregarmos as nossas ofertas, devolvermos o nosso dízimo, entoando o hino de número 104. Hino de número 104. Mais do que milhares, é Cristo, meu bom
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos, Pai, por esses momentos aqui na Tua Casa Santa de Oração. Te agradecemos porque agora iremos escutar a Tua mensagem. Te agradecemos pela vida do Teu servo. Mas, acima de tudo, Senhor, nós te agradecemos porque o nosso nome está escrito no livro da vida e saber que um dia nós estaremos orando junto a Ti, Senhor, e glorificando e servindo ao Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso. Te pedimos a Tua unção agora, Teu servo. Te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, para que neste momento, Pai, receber a Tua mensagem nessa manhã, já nos preparando para lembrar do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz, lembrando da Tua santa ceia, Senhor. Nós pedimos, nós te agradecemos com o perdão dos nossos pecados. Amém. Bom dia, irmãos, graça e paz. Abramos a palavra de Deus no Salmo 1, Salmo de número 1. Os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós já oramos, pedindo a bênção de Deus para a nossa reflexão. Irmãos, este salmo está aqui abrindo o Saltério, o livro dos Salmos, não é à toa, né? O propósito, os dois primeiros salmos, eles não são uma oração, eles são declarações. E esses dois primeiros salmos funcionam como que uma chave para a gente degustar, apreciar o livro dos Salmos, que é um dos livros mais apreciados da Bíblia, né? E por que que é? Porque os Salmos, eles são resultados das experiências de pessoas com Deus. E aí elas escreveram esse resultado em formas de louvor, de lamento, de oração, né? É por isso que a gente se identifica muito com os Salmos, porque ao ler os Salmos nós muitas vezes nos encontramos ali, naquelas expressões parece que foram escritas para nós, né? Nós vivemos aquelas situações também. E esse primeiro Salmo aqui, de maneira muito feliz, o autor propõe diante do leitor dois caminhos nos quais toda a humanidade está inserida, dois grupos de pessoas, que são os justos e os ímpios. Não tem meio termo, né? Ou é justo ou é ímpio. E ele vai mostrar aqui, de um lado, a bem-aventurança ou a felicidade dos justos, e do outro lado, a infelicidade, a desventura do ímpio.
Então ele começa mostrando para nós o que é uma pessoa feliz. A gente está terminando um ano, terminamos o ano, né? Estamos começando um novo ano, 2020, um ano difícil, de muitos desafios, de mudança de hábitos na vida de todo mundo. Não há um segmento que não foi atingido, né, com a pandemia. Mas como nós já enfatizamos várias vezes, um ano também da gente agradecer a Deus, porque é um ano de aprendizado para todos nós. Eu creio que para alguns mais do que para outros ainda. Para outros não acontece nada assim no sentido deles se voltarem para Deus, né? Alguns parece que nunca se tocam de que são dependentes de Deus. Mas nós que cremos na palavra de Deus, no Senhor, nós temos motivos para louvar a Deus, porque nós reconhecemos a mão de Deus dirigindo a história, permitindo os acontecimentos, até os mais difíceis na nossa vida, apesar de nós sofrermos na hora, sentirmos a dor, né? A gente se consola no fato de que Deus está conosco, está cuidando da gente, né? Nunca vai nos desamparar apesar de nós. Então, quando a gente inicia um ano, a gente, como já dissemos aqui, né, até na oração, a irmã Fátima enfatizou que a gente não sabe o que virá, né, Fátima? Não sabemos mesmo, amanhã é completamente desconhecido para nós. E louva a Deus que é assim, que a gente não sabe mesmo, né? Porque se a gente soubesse de um desafio difícil que nos aguarda, a gente adoeceria antes, né? Sofreríamos muito mais. Então, não sabemos mesmo, mas nós temos o grande consolo da companhia de Deus, da presença de Deus. E este salmo, eu escolhi ele nessa manhã porque ele nos mostra como ser feliz. Existe uma chave aqui nos mostrando o caminho da felicidade, né? A palavra bem-aventurado quer dizer muito feliz. É assim que o salmista começa, bem-aventurado. Qual que é o homem, qual que é a mulher muito feliz, bem-sucedido? Ele explica aqui, primeiro, de 3 maneiras negativas, mostrando que os justos, né, esses que são tementes a Deus, que são os bem-aventurados, eles deixam de fazer algumas coisas e faz algumas coisas. De forma negativa, ele nos mostra que o homem bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, ele não se orienta pelo conselho dos que não temem a Deus. Ele pode até escutá-los, às vezes de uma maneira até por educação, né? Ele não consegue evitar escutar uma palavra de uma pessoa que não teme a Deus, mas ele não se orienta. Ele não deixa aquilo abrigar no seu coração, né, e se orientar por aquele conselho de um ímpio. Outra coisa, ele não se detém no caminho dos pecadores. Ele não tem prazer de ficar na companhia dos que não temem a Deus, né, porque ali só vai resultar de coisas que desagradam a Deus. Então ele não tem prazer no caminho, né, nas escolhas dos ímpios. E também ele não se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, na roda daqueles que zombam de Deus, né? Que vivem zombando de Deus. Ele não tem prazer nessa companhia. E olha que tem muita gente por aí que zomba da palavra de Deus, né? Zomba de Deus. Mas o temente a Deus, o homem feliz, né, ele não tem prazer na companhia desses escarnecedores que vivem a zombar de Deus. Então, essas 3 formas negativas de enfatizar o homem bem-aventurado. E a forma positiva que ele diz é que esse homem, ao mesmo tempo que não faz estas coisas, ele tem prazer na lei de Deus. Prazer. Pensa numa coisa que você gosta, né, de fazer. Você sente prazer. Todos nós temos coisas que a gente gosta de fazer, né? A gente tem realmente prazer nelas. Então ele fala que o homem bem-aventurado é aquele que acha prazer na lei de Deus, na palavra de Deus. E quando ele escreve isso aqui, ele não tinha toda a Bíblia como nós temos, né?
Ele tinha o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros proféticos, né, estavam sendo feitos, mas não tinha revelação completa como nós temos. Então nós somos muito mais privilegiados do que o salmista aqui, quando escreveu estas palavras. Então o homem bem-aventurado é aquele que não perde o prazer na palavra de Deus, né? Ele se delicia em meditar na palavra de Deus. Meditar aqui é naquele sentido de mastigar, de sentir o gosto, né? De ruminar, de extrair mesmo o ensino da palavra de Deus, demorar tempo em ler o texto, em conviver com o texto, em pedir para Deus falar com ele. Tem prazer nisso. E às vezes a gente, irmãos, corre o risco, né, de perder esse gosto pela leitura da Bíblia. Eu sempre enfatizo aqui que a gente tem muitas coisas nos distraindo hoje, muitos programas, muitos entretenimentos, né, que nos desviam desse exercício tão nobre, que é o de ler a Bíblia, sentar com a sua Bíblia e ler o texto, orar, falar com Deus e meditar no texto, extrair a aplicação do texto para a sua vida. Esses momentos fazem a gente crescer, porque é aí que Deus fala conosco, essa meditação na palavra de Deus. É mediante essa forma de agir que nós vamos ajuntando na nossa vida recursos espirituais para a gente ir enfrentando os desafios, né, na nossa vida, encontrando prazer. Eu fico impressionado, tem pessoas que não conseguem ver beleza nas coisas, né? Às vezes a vida está oferecendo a ele um verdadeiro tesouro e ele não consegue apreciar pela sua insensibilidade. Eu entendo que à medida que a gente medita na palavra de Deus e a gente tem mais de Deus, a gente fica mais sensível às manifestações de Deus, as belezas de Deus. Ontem uma irmã colocou uma imagem de um arco-íris, a chuva caindo e o arco-íris. Foi a irmã Sandra, ela me mandou uma foto lá do alto da fazenda lá do Dr. Lívio, mostrando o arco-íris, a chuva caindo. Que beleza de imagem, né? De vez em quando algum irmão coloca no nosso grupo, né, também. E é bom, né, quando a gente vê um irmão que é sensível a apreciar as manifestações de Deus na natureza, à nossa volta, enxergando na vida um verdadeiro milagre, né? E a pessoa que medita na palavra de Deus, ela vai desenvolvendo essa sensibilidade de achar beleza na harmonia de uma música, né? Eu, quando escuto, por exemplo, uma música bem tocada, um violão bem tocado, né, mexe comigo. A letra de uma música pode ser lá uma música sertaneja, né, mas bem feita. Por exemplo, aquela música O Luar do Sertão, né, aquele é um verdadeiro hino. Alguém até disse que deveria ser o hino nacional brasileiro. A lua nasce por detrás da verde mata, mais parece um sol de prata, prateando a imensidão, né? Não há gente ou não luar como este do sertão. O autor que escreveu isso estava tocado pela presença de Deus, né? Então, a meditação na palavra de Deus, ela vai nos afinando com as belezas que Deus criou, né? A lei do Senhor é perfeita, ela restaura a alma, né? Dá sabedoria aos simples, ilumina os olhos, purifica a nossa vida. Então, como a gente está começando um novo ano, eu quero desafiar os irmãos a praticar nessa meditação na palavra de Deus com mais frequência neste ano. Demorar mais tempo com a sua Bíblia, lê-la todo dia. Lute para não deixar passar um dia sequer sem ficar sozinho com a sua Bíblia, lendo, meditando e pedindo para Deus falar com você. O resultado é impressionante na nossa vida.
Ele diz aqui que essa pessoa, esse homem, é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. A gente vê como é bonita uma árvore que é banhada pela umidade, né? Ela está sempre bonita. Nessa época agora, as árvores de óleo, elas estão exibindo uma flor branquinha por cima. Lá em casa tem algumas delas. A gente olha por cima assim, que coisa extraordinária, né? Pois a pessoa que tem prazer na palavra de Deus, realmente medita nela dia e noite, vai exibir na sua vida algo bonito, né? Ele diz aqui que essa árvore é tão bonita que ela dá o seu fruto na hora certa, sua folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido, né? Quem não quer uma vida assim, né? Uma vida bonita, que inspira outros, e tudo quanto ele faz tem a aprovação de Deus, né? A chave está aqui: descobrir ou redescobrir o prazer de meditar na palavra de Deus, de encher-se com ela. Isso responde tantas perguntas, a meditação na palavra de Deus, né? Isso nos encoraja a tantos desafios. Irmãos, não tem nada mais precioso do que a gente sentir a presença de Deus. Não tem nada mais precioso. A gente nunca está sozinho, né? Você pode sentir falta, às vezes, de pessoas para conversar. A gente sente falta. Mas eu, quando fico lá no sítio sozinho, durmo lá, às vezes, 1 dia, 2 dias, eu sinto falta de pessoas para conversar, mas eu não me sinto sozinho. Deus está comigo, né? Posso senti-lo, vê-lo nas coisas, né? Nas leituras que faço. Então, é muito importante a gente entender isso e começarmos um ano com um alvo desse, com um propósito assim, de meditar na palavra de Deus dia e noite, né? Com tudo que você tenha para fazer, eu sei que todos nós temos desafios, né, outros, mas que não deixe esse ficar para trás, que ele seja o primeiro, de meditar na palavra de Deus, descobrir esse prazer, né? Como é que se descobre isso? Pedindo para Deus, orando mesmo: ó Deus, me dá prazer em ler a tua palavra, me dá disposição. Eu não sei se vocês já perceberam, às vezes a gente pega a Bíblia para ler, começa uma abrição de boca, né? Querendo dormir. Ora, pede a Deus, escolhe um momento que você está mais desperto, né? Mais disposto para isso, porque é a coisa mais importante. Às vezes a gente deixa para ler a Bíblia lá, um bocadinho, lá no final do dia, onde a gente já está muito cansado, né? E a gente não vai extrair dali muita coisa, a gente vai acabar dormindo. Então é importante demais, irmãos. E aí ele fala, ele contrasta, né? O caminho do ímpio é completamente oposto a esse. Verso 4. O ímpio não é assim, é como uma palha que o vento dispersa. Olha só o contraste, né? Aquela palha seca que bate o vento, ela vai embora. Não tem destino, né? Não tem orientação. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, haverá um julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Em outras palavras, o Senhor tem prazer no caminho dos justos. Como nós lemos lá no Salmo que o irmão leu na abertura, né? Os justos, ainda na velhice, serão viçosos, né? Darão frutos plantados na casa do Senhor. Então o Senhor tem prazer no caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Há uma diferença. Então o autor do salmista propõe para nós, como abertura dos salmos, esses dois caminhos: caminho do justo, caminho dos ímpios. E esse texto inevitavelmente nos leva a Deuteronômio capítulo 30, quando Moisés, lá orientado por Deus, desafia a nação de Israel a escolher entre a vida e a morte. Se você escolhe entre a vida e a morte, escolhe a vida, é o caminho de obediência a Deus, de meditar na palavra de Deus. Dá uma olhadinha comigo em Deuteronômio capítulo 30, só alguns versículos.
partir do verso 15. Vou pedir uma outra pessoa para fazer a leitura. Samuel, por favor, leve o microfone. Deixa eu ver aqui. A Raquel. Raquel, por favor, leia para nós esse texto. A vida ou a morte? Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Isso. Interessante demais como esse texto encaixa lá, né? Especialmente os versos 19 e 20, eu quero deixar para os irmãos os céus e a terra que terra tomo hoje, é um juramento. Aqui Deus está jurando, ó. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, a nação de Israel, que eu te propus dois caminhos, né? A vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-se a Ele. Veja, é isso que nós temos que fazer mais esse ano do que fizemos no ano passado, né? Pois disso depende a tua longevidade. Tua vida depende disso, de Deus, de se apegar a Deus, né? Para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Então, irmãos, o meu desejo é que a nossa igreja possa se apegar mais a Deus ainda este ano, né? Buscando, como nós vimos aqui, dando ouvido à voz do nosso Deus, né? Apegando-se a Ele. A gente às vezes se apega a tantas coisas, né? Temos que nos apegar mais a Ele, a Deus. O resto Ele acrescenta, com absoluta certeza. Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. As demais coisas, no tempo de Deus, elas virão na nossa vida, né? Então, essa palavra que eu deixo para os irmãos nesta manhã, no primeiro dia, no primeiro domingo, né, do nosso novo ano. Que Deus aplique ao nosso coração para que a gente busque mais a Deus, ouçamos a sua voz e nos apeguemos mais a Ele. A nossa vida vai ser como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Deus nos abençoe. Nós vamos ter também o sacramento da Santa Ceia neste momento. Mateus capítulo 26, de 26 a 30, a ceia do Senhor.
Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos, Senhor Deus, pelo privilégio que temos nesta hora de nos aproximarmos do sacramento da Santa Ceia. Quando lembramos aqui com estes elementos a obra de Cristo na cruz, o seu sofrimento, sua morte, mas também sua ressurreição, a sua vitória sobre o pecado. Ó Deus, louvamos o teu nome por tão grande amor para conosco. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, para que ao participarmos desses elementos a gente seja fortalecido, ó Deus, na nossa fé, encorajados na vida cristã, ó Deus, mais dispostos a lutar contra o pecado, contra o mal e a vencê-los com a Tua graça, com a Tua presença. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor Deus, que este momento possa servir de crescimento, de meio de graça para cada um dos irmãos. Aplica a Tua palavra no nosso coração, perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, fortalece-nos física e espiritualmente para Te servir melhor. Em nome de Jesus, amém. Vou dar ao presbítero Samuel, que nos ajude na distribuição dos elementos. Tomai e comei, isto é o meu corpo, disse o Senhor Jesus. Algum irmão deixou de ser atendido na distribuição do pão? A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por vós para a remissão de pecados.
Algum irmão deixou de ser atendido na distribuição do cálice? Vamos ficar em pé, irmãos, para a gente orar mais uma vez, encerrarmos com a bênção. E quero parabenizar as irmãs que têm nos ajudado a decorar aqui a frente da nossa igreja, sempre de muito bom gosto, fazem com muito carinho, e é um trabalho importante na vida da igreja. Deus continue abençoando as irmãs. Muito bonito o enfeite. Pedir para o nosso irmão Josimar fazer esta oração, Josimar. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, estarmos aqui participando da ceia do Senhor, ó Deus amado. É um privilégio na vida de cada pessoa dessa igreja, ó Deus amado. Sim, Deus. Eu peço ao Senhor que esteja nos iluminando, ó Pai, que esteja nos abençoando, esteja nos livrando de todo o mal, ó Pai querido, e que o Senhor conduza as nossas vidas, ó Deus amado, o projeto de cada pessoa, Amém. a vida de cada um, Pai, do pastor que está à frente nessa igreja, nesse período tão difícil, Pai querido, Meu Deus. de ser, ó Pai querido, administrado, Pai Santo. Muito obrigado por esse culto, muito obrigado por esse momento, ó Deus amado. Sim, Senhor. Esteja nos abençoando durante esse dia, ó Pai, nos livrando de todo o mal, Pai querido. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que eu oro agradecido. Amém. Amém. Quantos aniversariantes nós temos essa semana? Você lembra, senhor? São 3. Quais são eles? Você lembra? Samuel, né? Muito bem, Raquel. Eu sou ruim para guardar as datas, eu sempre recorro ao boletim. Algumas eu guardo, mas a gente às vezes não consegue guardar. Vamos orar mais uma vez, lembrando os aniversariantes, né? Pedir a Cirlei para fazer essa oração, Cirlei. Os aniversariantes da semana. É a Sara, a Jussara e o presbítero Samuel. Senhor, meu Deus e Pai, aqui reunidos, te agradecemos, Senhor, por mais essa manhã, te agradecemos por todos os cuidados que o Senhor tem conosco e te pedimos ainda, Senhor, que o Senhor abençoe a vida da Jussara, da Sara e do Samuel, que o Senhor conceda a eles, Senhor, saúde, que eles possam, Senhor, ficar firmes nos seus caminhos e que possamos, Senhor, aqui reunidos, sempre exaltar o Teu nome, para a honra e glória de Ti. Em nome de Jesus, amém. Também, ó Deus, nos lembramos da Lila e da Solange, colocamos as irmãs também diante do Teu trono de graça, agradecendo pelas suas vidas e pedindo a renovação das forças, a bênção do Senhor para esse novo ano das suas vidas, ó Pai. Em nome de Cristo, é sempre a nossa oração. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo repouse com cada um de vós, com toda a igreja, hoje e sempre. Amém.